Botafogo empatou, né? E com isso vai permitir ao Palmeiras, se ganhar o seu jogo do domingo, o Palmeiras joga lá em Caxias no Alfredo Jaconi, no domingo à noite. Se o Palmeiras vencer, diminui a vantagem do Botafogo para 1 ponto na liderança, né? Hoje o Botafogo tem 4 de vantagem, então se o Palmeiras vencer o Juventude no domingo, essa vantagem do Botafogo pode cair para apenas 1 ponto. Campeonato muito aberto. Jéssica Sescon, boa noite. Bons jogos nessa noite, né, Jéssica? Bem-vinda ao Troca mais uma vez. Tudo bem, Felipe? Boa noite para você, Alex e amigos de casa. Bons jogos, em especial que eu tenho notado, assim, desde desse retorno da data FIFA, jogos numa intensidade mais alta. Como faz diferença os times poderem descansar, né? Mesmo no empate, mesmo no jogo Botafogo e Criciúma, onde o Botafogo foi muito superior, dominando mais o campo do adversário, inclusive, mas até para o Criciúma conseguir sustentar um padrão defensivo, de acompanhar a marcação, que a gente sabe como é difícil marcar esse Botafogo, mostra como as equipes precisavam desse descanso, né? Vamos ao outro jogo da noite, jogo do Botafogo no Maracanã, pra gente falar do gol do Botafogo, né? O gol do Tiquinho, um cruzamento, tem uma dividida do Igor Jesus, alguns jogadores até do Criciúma chegaram a pedir uma falta, uma possível falta do Igor Jesus. Queria ouvi-lo, PC, se você acha que houve falta ou se foi tudo normal. Vamos para esse jogo, também apitado por um árbitro paulista, o Matheus Candansan, um árbitro jovem que está sendo preparado aí para ingressar no quadro da FIFA. Teve uma boa interpretação na jogada, na minha avaliação, porque o Igor Jesus, ele vai para uma disputa e tem um contato absolutamente normal, ele está indo atacar a bola, ele tem a disputa ali com o Tobias Figueiredo, tem a saída do Gustavo também, mas repare que a ação dele o tempo todo é na bola, não tem carga, não tem empurrão. Uma disputa absolutamente normal de jogo, contato de jogo. O Gustavo chega até a reclamar ali de um impacto, mas acho que foi mais a disputa dele, a trombada dele com o próprio companheiro, com o Tobias Figueiredo. Portanto, o gol é legal. Mesmo que eu acho que não tivesse o Tobias, eu acho que o Gustavo não alcançaria. O Gustavo saiu mal, né? Mas o cruzamento ele acaba indo, por mais que ele pudesse chegar. Mas quem mais atrapalha o Gustavo é o Tobias, né? O Igor não tem culpa nenhuma ali, não faz falta, nada. Concordo. Gol normal, gol legal. E agora a anulação do gol, que seria o gol da vitória do Botafogo, né, PC? No último lance, que crueldade pro torcedor do Botafogo, soltou o grito ali para comemorar a vitória. E teve que engolir, né, PC? É isso, no apagar das luzes, aos 55 minutos do segundo tempo, né? O acréscimo bem concedido, porque o Criciúma amarrou bastante o jogo. Primeiro essa defesaça do Gustavo no cabeceio do Tiquinho. Isso. E aí tem aquela ação do Barbosa ali, novamente, com Tobias Figueiredo, que estava envolvido na jogada. Impressionante a convicção do Bandeira num lance muito difícil, né? Aqui na TV eu falei, ué, que será que ele deu? Será que houve alguma falta que a gente não viu? Eu até achei que ele fosse dar uma falta do Barbosa ali. Tem um contato meio segurando a camisa. Que ele empurra, segurando. Também não seria absurdo marcar, né? Uma discussão enorme, né? Se teve impacto ou não. Olha lá, segurando a camisa. Na camisa ali. Perfeito, mas depois a gente puder voltar, por gentileza, na câmera 1, novamente, na câmera principal lá, no início da jogada, vamos chamar atenção, primeiro para o posicionamento do Daniel Marques lá em cima, e repara a convicção, muito bem observada aí, Felipe. Olha como ele levanta a bandeira. A hora ali, ele tá muito convicto do lance, levantando a bandeira, né? Com a mão esquerda, tá chacoalhando, balançando a bandeira, já indicando que é uma sinalização de falta, já com o braço esquerdo, por quê? Porque ele já vai indicar a direção do reinício do jogo, a falta de ataque, e aí ele já sinaliza também o toque no braço do Barbosa. E eu vendo por todos os ângulos, procurando esse toque, e aí aquela câmera invertida, que tem sido muito essencial em vários jogos, um ângulo invertido, que era exatamente o ângulo do Daniel Luiz Marques. A gente observa que tem o toque ali no Barbosa. Você sabe que eu achei que foram 3 toques, inclusive. Toca no braço direito, no esquerdo, depois de novo no direito, antes da bola cair. E vale ressaltar, inclusive, Felipe, Jéssica, Alex, o pessoal que está acompanhando a gente, se o Barbosa estivesse na área de defesa dele, não seria falta, porque ele está numa ação de disputa, normal, a bola são toques ali acidentais, mas ele está no campo de ataque e imediatamente ele faz o gol. Se fosse um outro jogador a fazer o gol seria legal, né, legal, porque ele não, a mão é acidental, é uma ação de disputa. Se essa bola sobra, ele rola pro meio ou em um companheiro... Ou se fosse um gol contra ali, porque tava uma confusão danada, né? Perfeito, aí o gol seria legal. Mas como ele imediatamente, a chamada no jargão da arbitragem, né? A mão de imediatez, né? Porque imediatamente ele faz o gol após um toque, mesmo sendo de maneira acidental, o gol tem que ser anulado, mas aí
a gente tem que ressaltar a ótima participação do assistente. Porque o normal nesse lance é você transferir a responsabilidade toda para a cabine do VAR. Lógico que o VAR checaria, porque checa todos os gols. Mas o Daniel, com muita convicção, Daniel, conhecidíssimo como Queijinho, e começou... que isso, Queijinho? Começou a bandeirar... Isso é monstro, Queijinho. Monstro. Começou a apitar e bandeirar futebol com 14 anos de idade, indo em jogos regionais. A experiência, hein? Exato, a experiência de campo. A mãe dele era funcionária pública estadual, da Secretaria de Esporte de São Paulo, então ia para os jogos regionais, ele a acompanhava e começou a ter o contato com a arbitragem com 14 anos de idade, e agora, no alto da sua experiência, com muitos anos aí de CBF, teve uma ótima participação. Por que Queijinho, hein, PC? Ele gosta do queijo, ele gosta do queijo. Depois nós vamos trazer. Ele gosta do Romeu e Julieta. Não dá pra Depois falar a gente traz esse bastidor aí do Queijinho, bom, carinhosamente conhecido como Queijinho. Uma Valeu. ótima participação do Daniel Luiz Marques, está de parabéns, uma boa decisão e decisão corretíssima. Foi muito bem, Bandeira. E aquele negócio, o torcedor pode não concordar com a regra, mas a regra é essa. E só rapidamente, bem citado pelo Lino na transmissão, né? O Botafogo foi beneficiado por aquela mão acidental também do Gustavo Gomes, naquele jogo da Libertadores, que bateu sem querer no Gustavo Gomes e na sequência saiu o gol e teve a participação do VAR. Agora hoje, novamente, um lance parecido aí e o gol muito bem anulado. E esse hora que os atletas, a hora que os atletas, a gente chega e consegue ver a imagem, você fala, realmente. Não tem como, Não tem como, cara. É isso. É isso. Valeu, PC. Maravilha. Obrigado, hein? Até amanhã. Até a próxima. Se Deus quiser. Até amanhã. Valeu. Paulo César de Oliveira elucidando os lances polêmicos dessa noite em relação a... Tava em casa, tranquilo. Agora, vale ressaltar que o Gustavo falhou na saída de bola ali do gol, né? Mas que defesa ele fez nesse lance, né? Isso, pra impedir o gol toda, do Tiquinho de cabeça. No jogo inteiro, né? Não, ele foi muito bem, né? E outra coisa. Vida de goleiro não é fácil. Ele pegou tudo o jogo inteiro, mas E outra falhou no coisa, gol, a gente né? pode falar assim, o Cruzeiro, e a gente vai falar mais pra frente, o Botafogo errou bastante ali na frente, só que quantos chutes o Botafogo finalizou, se não era o Gustavo, batia em algum defensor de tão bem que o Criciúma marcou. A gente já tá mostrando os lances aí do jogo do Maracanã, repito, com 64 mil pessoas, né? Um grande público para presentear esse time que é o líder do Campeonato Brasileiro. Uma pena para essa gente toda e o Botafogo não conseguiu vencer o jogo, né? Eu tava até pensando ali, conversando com os nossos editores antes do programa, porque ali a gente ficou meio dividido, né? Para um dos editores ali, ele achou que o Botafogo fez um bom jogo, o Botafogo jogou bem. Eu achei que foi um jogo abaixo do nível normal do Botafogo, né? Não foi um jogo ruim, mas foi um nível abaixo do que o Botafogo tem apresentado ao longo da temporada. Poderia ter vencido com o que apresentou? Poderia. Mas não criou assim, oportunidades claras como costuma para vencer o jogo, né? Até fez do Gustavo, sim, talvez um dos melhores homens da partida, mas não foi um segundo tempo, especialmente, assim, um Botafogo normal, assim, em termos de atuação. Tá vendo que tá discordando, Jéssica? Olha, Felipe, vou discordar de você. Eu acho que o Botafogo fez uma boa partida, mas apresentou alguns problemas que já aconteceram em outros jogos. Por exemplo, quando chega próximo da área do adversário e de um adversário tão retrancado que marca numa linha de 5, meio que ter pressa demais para chegar ao gol. Aí tenta cruzar de qualquer jeito, tenta finalizar e a bola rebate. Acho que nessa hora, quando enfrenta um adversário que está super bem postado, como o Criciúma estava hoje, treinou bastante, deu para ver que se preparou para enfrentar esse Botafogo, dentro da proposta do Tencate, que é totalmente justa, né, um jogo de contra-ataque, aí cabia, eu acho, ter um pouco de... Pode chegar com pressa até a área do adversário, mas quando estiver rondando, parar e pensar um pouquinho, tentar caprichar um pouco nesse último passe. E eu senti que faltou isso. E levar em consideração também a marcação muito forte que o Criciúma fazia. Não achei um jogo ruim do Botafogo, não. Achei um jogo dentro da proposta física do Botafogo acontecendo. Essa dificuldade de transpor essa defesa, acho que faz parte. Mas aí faltava, sim, ter pensado um pouco mais esse último lance. Ao meu ver, sabe? Mas acho que os jogos... Mas só para esclarecer, eu não falei que foi ruim. Eu acho que foi abaixo do melhor Botafogo do campeonato. Achei que não foi um jogo ruim do Botafogo, mas foi um jogo médio, né? Um jogo que não foi assim, na média do Botafogo do campeonato. Foi abaixo da média do Botafogo. Primeiro assim, lógico que o Criciúma fez um baita jogo. Grande jogo. Muito bem, executou muito bem essa parte. Organizadíssimo, louco, Alex, mas jogou bem. Porque assim, ó, todos os movimentos do Criciúma parecia que estavam, do Botafogo estavam muito mapeados. O jogador ia fazer um drible, estava mapeado. Raramente ele conseguia, por dentro mapeado ou por fora, Criciúma, né? Pelo Criciúma. Sim. Então raramente ele conseguia escapar, o Botafogo conseguia escapar disso. A bola caía lá no Luiz Henrique.
ia o Trauco, já ia um outro atrás e vinha uma terceira via. Então, estava muito próximo. Caía no centro, eles conseguiam dobrar e tá sempre bem posicionado, lúcidos. Esse negócio do estudo, da preparação para o jogo que eles fizeram super bem. E com isso, o Botafogo, o que ele fez, também é normal. Ele tem essa questão de ser muito objetivo e acaba, como não saiu o gol, fica naquela necessidade. E você vai batendo numa parede, você vai tentando... E a ansiedade vai aumentando, né? É normal. E aí o gol, se sai o gol, muda o jogo. Como não saiu... E você vai errando, errou muito questão de passe, fazia um movimento, bola saindo, nada muito normal para esse tempo que eles tiveram até parado, para estar com uma sintonia fina, técnica, nesse sentido que o Botafogo ele faz melhor. Só que ele fez um jogo que ele conseguiu realmente abafar uma grande defesa que tinha, ele conseguiu sim finalizar algumas vezes, porque batia em zagueiro, o Gustavo pegando, então realmente não foi um jogo ruim. Mas é um jogo que o Botafogo errou um pouco mais. Muito também, porque o Criciúma acabou oferecendo essa resistência. Mas até por essa questão de poder encontrar esse time, que é do objetivo. Você vê que o time do Arthur, ele vai pra cima. Ele vai o tempo todo, né? E é impressionante como o Criciúma conseguiu sustentar esse tempo todo. Pelo tempo de descanso. Por isso que eu acho que é tão importante. Mas de manter concentração pra ser eficiente nisso, né? Por isso que eu acho que é difícil, assim, quem enfrenta o Botafogo que tem enfrentado... Pode até vir com uma proposta, mas chega lá pelos 25 da segunda etapa, começa a cansar, porque é muito difícil acompanhar esse ritmo do Botafogo. Então, esse tempo de descanso para o adversário, que vai fazer um jogo assim e que precisa ter explosão de contra-ataque, como o Criciúma era a proposta do Criciúma, e muitas vezes no primeiro tempo não conseguia ter até a explosão que ele pretendia, o ter descansado acho que é fundamental, sabe? Então, por ter vindo depois dessa data FIFA, acho que o Botafogo enfrentou mais dificuldades do que teria enfrentado se esse jogo fosse antes. E a questão até da entrada do Tiquinho, já que eu tenho 3 zagueiros, eu tenho 2 alas aqui na beirada, eu tenho um atacante, eu tenho sempre alguém sobrando para dobrar. E a entrada do Tiquinho, que você fica com 2, ele tirava um pouco dessa sobra. Então tira um pouco do conforto dessa linha. Ele poderia até ter feito às vezes isso antes. Como característica, podia ter sido outro jogador. Mas como característica ter feito isso. E às vezes esse jogador de meio, eles ficavam com 2 caras aqui, os 2 volantes, esses 2 caras com o atacante, às vezes eles abriam aqui, eles ficavam. Nesse quadrado, o Botafogo abria muito e ficava mal posicionado aqui no meio. Então, às vezes, eu tenho que ter jogador para dar amplitude, mas eu preciso ter nesse centro aqui para segurar esses caras para poder conseguir fazer a bola chegar lá. O Botafogo ele ficava um pouco aberto, facilitava para quase essa segunda linha de 4, eles ficarem um pouco mais confortáveis. Então foi demorando para o Botafogo encontrar realmente o caminho das pedras, assim, e ele foi errando um pouco mais. E o Botafogo hoje teve dificuldade para colocar o Igor Jesus, por exemplo, em condição de finalizar, né? O Igor Jesus praticamente não finalizou no jogo de hoje, né? Tudo que é movimento que ele fez. Fez de tudo para tentar participar mais do jogo, conseguiu ajeitar uma bola ou outra de cabeça ainda, porque ele é bom pelo alto também, mas ser perigoso finalizando, o Igor Jesus praticamente não conseguiu, né? Isso, assim, prova um pouco também da falta de eficiência ofensiva hoje. Você vê, se for ver, acho que o Criciúma conseguiu dar umas 3 escapadas, 4, assim, levou perigo o Criciúma. Levou perigo. No primeiro tempo, sim. Deu 2 ali. O Felipe Matheus em 2 E a hora que toma o gol que vai lá, ele conseguiu ser eficiente nesse... O Luiz Henrique conseguiu no primeiro tempo levar vantagem ali em algumas bolas, né? De ir pra linha de Quando fundo, ele conseguiu, tá 1 para 1, né? Mas depois, se pegar na parte final do jogo, ali da metade pro fim do segundo tempo, o Luiz Henrique sumiu o jogo, né? Muito quase não conseguiu participar devido à marcação. Eu acho que também é uma mudança de posicionamento, né? Ele deixa a beirada um pouco mais para o lateral. Teve mais momentos por dentro e estava bem congestionado. Isso. Então não foi fácil a vida do Botafogo contra esse bem montado, de novo, vale ressaltar o ótimo trabalho do Tencate à frente do Criciúma, vai fazendo um campeonato seguro, não dá indícios de que vai brigar brigar tão lá embaixo, né? Contra o rebaixamento muito próximo ali da zona. Consistente. Tem uma distância que não é super segura, mas é razoavelmente confortável em relação ao rebaixamento. Quase nunca esteve lá próximo, né? Vai conseguindo fazer pontos em casa, vai conseguindo buscar alguns pontos fora e tudo indica que vai permanecer na Série A em 2025. Uma situação, né, Felipe? A gente falando lá em cima e olhando. Se for ver, você faz um gol aos 45 minutos.
e da maneira que o Botafogo estava mal posicionado para tomar esse gol que ele tomou, não pode acontecer, né? Para um time ser campeão da maneira que tá, eu não posso. Mas é que era o último, mas tava muito desorganizado. Vamos colocar, vou até pedir pra gente colocar de novo. É impressionante que a bola, a hora que sai aqui, cara, é importante ter a imagem para ver da maneira que eles estavam assim, fora de sintonia para aquele momento do jogo. O Cuiabano marcando como se fosse um volante, né? É o gol do Botafogo. Na sequência vocês vão ver o gol do Criciúma. O Cuiabano, vocês vão ver que tá marcando, né? Entrou bem, quase marcando como um volante. E o lado esquerdo, onde estava o Bolassi, vocês vão ver que ele vai receber a bola absolutamente sozinho. Tinha a bola descoberta e ele totalmente livre. Ele tinha um latifúndio para invadir ali do lado esquerdo da defesa do Botafogo. Ele faz um cruzamento muito confortável, né? O Cuiabano até depois desesperadamente tenta chegar para evitar o corte. Olha só, se puder voltar lá no lance, se puder voltar lá no lance, antes do lançamento, a hora que ele arma pro lançamento, dá para ver certinho o posicionamento. A gente consegue parar a imagem lá e voltar? Consegue, lá no lançamento pro Bolassi, voltar lá um pouco? E aí houve ali também a falha do Gregory, né? Que olhou a bola e esqueceu o Viseu, né? Era uma bola acreditou, ele podia ter tirado. Né? Acreditou que ia alcançar. A bola foi muito bem cruzada, na verdade. Muito bem cruzada. Faltou ele encostar um pouco no Viseu ali para ter uma referência de onde estava o ataque. Mas assim, só para poder visualizar que não tinha hora. Quem pega a bola, tinha 4 do Botafogo aqui e tinha os outros 3 atacantes. Olha lá do jeito que tá. Era uma bola que ia ficar no pé do Luiz Henrique. Parou! Olha do jeito que tá o posicionamento o Botafogo tava ameaçando estar com a bola para poder atacar. Esses dois aqui, né, Marcos? Esses 2 atacantes aqui, beleza, eles teriam que sair. O Igor aqui também falar que não tá tanto assim. Só que o Cuiabano ele sai aqui, ele não precisa vir aqui no meio. Porque é melhor o cara receber no meio do que receber lá em profundidade do jeito que tava. Então tava desarmado e o Luiz Henrique ele nem conseguiu, na verdade, pressionar a bola, né? Então, pode dar sequência agora, que vocês vão ver a facilidade, né? O campo que tinha o Bolassi. Todo mundo do Botafogo correndo contra o gol. E aí ele faz um cruzamento perfeito ali, né? Na cabeça do Viseu. Espetacular. Nas costas do Gregory. E que belo jogador o Bolassi, hein, cara? É muito bom jogador. Tá fazendo um belo campeonato. Hoje começou no banco de reservas, né? E entrou no segundo tempo. Foi fundamental para mais um jogo em que o Criciúma conquista pontos, né? Dessa vez fora de casa. Vamos ouvir o Arthur Jorge, o técnico do Botafogo, falou sobre esse empate no Maracanã. Faltou ganhar. Objetivamente, aquele que era o grande objetivo que nós tínhamos era vencer o jogo. Não conseguimos. Sobre aquilo que é o facto de termos hoje toda esta numerosa torcida e que uma vez mais nos brindou com a sua presença e esteve do nosso lado durante todos os 90 minutos. Só tenho a dizer muito obrigado, porque de facto é dessa forma que nós conseguiremos atingir os objetivos. Se continuarmos com esta capacidade de termos objetivos comuns e trabalharmos em comum para lá chegar. Teoricamente e na prática o resultado é ruim para nós porque queremos vencer. Não pode nem deve ter influência sobre aquilo que é o jogo que temos na próxima quarta-feira, porque da mesma forma que hoje, tendo vencido, ou fosse qual fosse o resultado, a importância do jogo de quarta-feira é enormíssima e nós temos exatamente essa noção e estaremos preparados para poder dar a resposta que pretendemos, porque são 2 jogos para uma semifinal de Libertadores de uma exigência altíssima e onde vamos tentar estar preparados daquilo que é o desafio. Sobre as substituições, não sei qual é a sua questão em relação às substituições, bota de um lado, coloca do outro, é exatamente isso, é tirar um jogador e meter outro. Não sei se quer especificar a sua questão, se calhar ajuda-me mais a poder responder com objetividade. O GG, quando entrou, foi para substituir o Marlon, que estava a acusar algum desgaste físico, e tentar, a partir daí, ter um homem de ligação com boa definição, ser um jogador que pudesse fazer a transição daquilo que era o momento da bola na nossa linha defensiva para chegar ao ataque, sendo o Cheche também um jogador com boa definição para poder servir os jogadores que nós tínhamos na frente, e eram muitos, mas não adianta pôr muita gente na frente se a bola não conseguir chegar com qualidade, claro. Portanto, a substituição do Cheche tem exatamente esse objetivo. Tivemos pouca participação, quer do Vitinho, quer do Alex, com aquilo que era cumprir a missão que lhes tinha sido dada para tentar estarem em zonas altas, mas depois faltou o ataque à profundidade, faltou movimentos para atacar a última linha defensiva. Ou seja, fomos mais estáticos do que aquilo que nós deveríamos ter sido concretamente nessa posição. Defensivamente tiveram a cumprir e cumpriram o seu papel, mas ofensivamente acrescentaram um pouco àquilo que era a dinâmica da equipa. O Vitinho subiu de produção na segunda metade, ainda que tenha tomado algumas decisões não as mais acertadas,
Teve inclusive a primeira grande oportunidade da segunda metade para fazer o golo dentro da grande área. O Alex depois estava a fazer o seu papel, mas achamos que o Cuiabano poderia ser um jogador de maior profundidade e de tentar meter um bocadinho mais de energia do lado esquerdo para tentar chegar lá abaixo. Quando substitui o Vitinho com o Carlos Eduardo, que não é de todo um lateral, mas que é um jogador que já o fez essa posição em treino, precisamente para prevenir aquilo que é momentos em que a gente precisa de ir atrás do resultado. Ou seja, um jogador rápido, um jogador que cumpre defensivamente, mas que depois tem a capacidade de chegar muito ao último terço para podermos explorar a velocidade que tem, aquilo que é o seu corredor, aquilo que é a sua capacidade de ser um jogador mais ofensivo. Não tivemos muito esse espaço porque encontramos uma equipa hoje que preferiu não jogar e defender. Essa questão leva-me exatamente para uma resposta que lhe vou dizer aquilo que me vai na alma. Claro está que nós não é igual jogar aqui como no Nilton Santos, mas já cá jogamos e ganhamos. Aquilo que faz a comparação é exatamente essa, é que jogamos com duas equipas que jogaram também para ganhar o jogo, ou seja, que jogaram o jogo pelo jogo. Hoje não tivemos isso, apenas uma equipa quis ganhar aqui hoje este jogo, mas não pode ser condicionante para aquilo que é o nosso desempenho. Não pode, eu não posso estar a justificar de ter um goleiro que esteve sempre no chão, o tempo que não andou, 40 minutos ou 35 minutos de tempo útil, parece-me manifestamente muito pouco para aquilo que é um jogo do tempo útil. Em termos de Brasileirão, parece-me manifestamente pouco para aquilo que é o espetáculo que devemos ter, mas não pode ser justificação sobre a questão que me está a colocar, e eu percebo, porque a questão é sempre muito balizada naquilo que é o resultado. E eu tenho que lhe dizer que nós hoje fizemos uma primeira parte medíocre e fizemos uma segunda parte muito melhor. Vou-lhe dizer que nós tivemos momentos em que não deixámos o adversário nunca ter bola de forma confortável, fomos muito fortes, fomos muito bem naquilo que era a nossa recuperação de bola, a nossa reação à perda de bola, mas aquilo que nós olhamos, e essa estatística eu já sabia, para mim não vale muito. Eu preferia ter 30% de posse de bola e ter ganho o jogo. Ou seja, é uma estatística que pode justificar aquilo que é o nosso desempenho e a forma como tivemos dominadores no jogo, mas não fomos capazes de materializar ou de ganhar o jogo, que era esse o grande objetivo. Portanto, a estatística fica, registra, mas para mim eu preferia registrar os 3 pontos do que propriamente aquilo que é 70% de posse de bola, ou quer que seja. Mas tivemos uma primeira parte mais abaixo do que aquilo que nós tivemos na segunda, em que crescemos de produção, fomos mais agressivos, procuramos mais os espaços de profundidade que na primeira parte acabamos por não conseguir ter essa assertividade na baliza contrária, mas foi insuficiente para aquilo que hoje queríamos. É um ponto só, é um ponto que nos mantém na liderança do campeonato e vai ser esta a luta daquilo que são os últimos 24 pontos que temos para disputar, não tenho dúvidas nenhumas. Os nossos rivais vão perder pontos também, seguramente, e nós vamos continuar a fazer o nosso trabalho, nesta altura voltar as atenções para aquilo que é a Libertadores, semifinal, mas também depois pensar naquilo que são 8 jogos de campeonato, 8 jogos com 24 pontos para disputar, e todos eles vão ser muito importantes até ao final, e em todos, e este também nos serve para isso, para poder perceber que não há jogos fáceis, e este não foi um jogo fácil para nós, face àquilo que encontramos de comportamento do adversário. Sobre o golo sofrido, eu tenho-lhe a dizer que é um golo que era um golo perfeitamente evitável. Nós tivemos um erro individual, tivemos um erro de avaliação, tivemos inadmissível nesta altura para aquilo que é uma equipa que luta pelos 3 pontos e que precisa dos 3 pontos para poder dar seguimento àquilo que é a sua campanha. Mas vou reservar aquilo que é a minha avaliação e aquilo que eu tenho que falar com os meus jogadores para poder exatamente propor tudo aquilo que é importante nós sabermos de... Agora, depois de ter feito o gol como fizemos, acabar o jogo e ter uma equipa que não tinha criado situação nenhuma, apesar de ter chegado uma outra vez à nossa baliza, nós tínhamos que saber melhor conservar aquela vantagem, que era uma vantagem muito importante para nós, mas acabámos por não ser capazes, até porque é um momento de transição que poderíamos ter ou fazer nesse momento com 3, 4 jogadores para poder sair. Uma má decisão implica que acabássemos por sofrer gol na nossa baliza. Portanto, mais do que tudo é isso que me custa, e é isso com toda a certeza que está a custar aos meus jogadores, porque era evitável, não foi mais por erro nosso do que criação do adversário. Mas
a luta continua, nós temos que continuar o nosso caminho, aquilo que é o percurso a fazer não se fez nunca de facilidades, tivemos muitas dificuldades em todo este caminho, hoje é um dia difícil para nós, mas teremos agora 8 jogos, como lhe disse, para podermos lutar em cada um deles pela vitória, porque é importante que tenhamos esse espírito, e eu percebo que hoje possamos ficar, ou temos ficado mais desanimados, mas a verdade é que nós temos animicamente que estar muito fortes, porque estamos na liderança do campeonato, estamos na semifinal da Libertadores e, portanto, quem está melhor do que nós? Pergunto eu. Quem está melhor do que nós? Ninguém. E, portanto, nós temos que ter essa capacidade de saber que hoje não conseguimos o que quisemos, temos responsabilidades sobre isso, obviamente, mas temos muito caminho pela frente e esse caminho vai ser com esta dificuldade. E essa dificuldade é quando nós nos mostramos daquilo que somos feitos. E nós vamos tentar mostrar exatamente isso a partir de quarta-feira, que é o próximo jogo, portanto. Aí, Arthur Jorge, acho que uma análise muito coerente, né? Sobre o que foi o jogo, sobre o que foi o desempenho do Botafogo. Ele classificou o primeiro tempo do Botafogo como medíocre, né? Um primeiro tempo médio ali, e o segundo tempo bem melhor. Foi um segundo tempo realmente melhor. E o final ele também é interessante, quando ele fala assim, quem está melhor do que o Botafogo, né? O Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro, tem 4 pontos de vantagem em relação ao Palmeiras e está também na semifinal da Libertadores. Então, pode ainda conquistar 2 títulos importantíssimos, os mais importantes que temos aqui na nossa temporada. O que achou das palavras aí do Arthur Jorge, Jéssica? Gostei. Geralmente as coletivas do Arthur Jorge são muito boas, porque ele esclarece as ideias dele, o que ele quer do time, por que ele fez tal mudança, o que ele imaginava em dado momento. Ele é sempre muito justo com o que aconteceu dentro de campo. A falha do gol é uma falha gigantesca que o Alex trouxe muito claro ali, né? Não quis jogar os jogadores aos leões, né? Como a gente costuma dizer, mas ele fala da falha individual, do posicionamento. O treinador sabe que ali faltou concentração. Sabe que o time, depois que fez o gol, baixou a intensidade, achou que nada mais ia acontecer no jogo, só que o Criciúma foi pra cima, acreditou. É um time corajoso também. E buscou o empate. E é uma daquelas falhas que acontece, uma bobeira que acontece, que custam pontos super valiosos no campeonato. O Jorge sabe disso. A frustração dele é por conta disso. Nosso amigo Bradock, Portelinha, falou lá em cima, a gente assistindo, é verdade. Um belo teste. Porque para quando vier o Peñarol, tem esse nível de marcação que o Criciúma impôs hoje, né? Jogo parecido. E ao mesmo tempo, eu concordo com ele que é assim, senão qualquer coisa é um balde de água fria. Poxa vida, cara, não tem ninguém melhor tá na frente da tabela. Ele foi verdadeiro ali também. São 2 rodadas, né? São essa que o Palmeiras vai jogar ainda e tudo, e ainda tem uma outra que ele pode, né? Então... tem que ter calma, né? Tem que ter calma no momento. É importante saber. E voltar a pontuar. Dói. Né? Não era o que queria e nem mas ao mesmo tempo, né? Pela mobilização da torcida, pelo ambiente que foi criado, um mosaico espetacular, né, da torcida do Botafogo hoje no Maracanã. Então se esperava muito que todo esse entorno culminasse com uma vitória do Botafogo, né, com 3 pontos. E para decepção desse povo todo que foi ao Maracanã, essa vitória não aconteceu. O John Textor esteve também no Maracanã, acompanhou muito de perto aí esse empate do Botafogo e depois do jogo conversou com os nossos repórteres, a gente mostra para vocês agora. You know I love you, but that was a stupid-ass question. I have to ask, sorry. Yeah, well, you do have to ask, it's okay. There's not even a single thread of that thought in the locker room. Those boys don't think that at all. This is a game where we dominated all night. They played a very good, structured game. They had a very good strategy. They kept us out of the net all night. Their goalkeeper was amazing. Their team fought hard. Fingertip saves. It was that kind of night. These types of games don't remind you of anything bizarre. No, I don't. Nobody looks back. A pergunta que o Textor não gostou, né, classificou a pergunta como estúpida, foi sobre se esse gol sofrido nos últimos instantes do jogo, com uma vitória que parecia encaminhada, podia lembrar em alguma coisa os piores momentos do Botafogo no ano passado. O Arthur Jorge já reagiu mal a uma pergunta não façam essa parecida pergunta com essa, Jorge. E agora foi a vez do John Textor. Mas acho que ele está correto, né? Bom, vamos olhar para trás, bem, contemporizou. E disse que no vestiário ninguém está pensando nisso, né? Até porque são outros jogadores, né? São poucos os remanescentes do time titular da temporada passada, o time mudou muito. Supera, né? Acho que não tem nada a ver o Botafogo desse ano. Mas é natural que na cabeça de alguns torcedores a pergunta é válida, do Botafogo e dos rivais
Isso está latente. É um fantasma, isso né? Está ali. Até que, tem aquele fantasma até que por ali. confirme uma conquista para não passar por isso. O Botafogo vai sanar várias das feridas no momento que levantar uma taça. É, por aí. E eu acho que vai ter que levantar para sanar. Principal Só assim que eu vai acho transpor de fato. Principal tudo que eu isso. acho que ele falou ali, sigam assistindo Troca de Passe. É o melhor programa da televisão brasileira. Ele falou mesmo. Falou. Eu entendi. Esse foi o Linha de Passe do Sport TV, com os comentários da partida que deu empate entre Botafogo e Criciúma. É o Tigrão na luta contra o rebaixamento, rumo à Sul-Americana. E para você, torcedor, o Tigrão consegue uma vaga na Sula? Muito obrigado por assistir até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal para mais. Um abraço, até a próxima.